Irmãos, paz do Senhor. Eu trouxe aqui uma leitura bem rápida em Jó 28, 12, que fala da sabedoria, né? E aqui ele faz inúmeras perguntas de onde é que a gente encontra, onde é que vem essa sabedoria, tá? E ele diz assim, Jó 28, 12, diz assim: onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo. Não pode ser comprada. Mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se compara com ela. E é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis, o topázio da Etiópia. Não se compara com ela, não se compra a sabedoria nem com o ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Isso aqui é um questionamento para a gente entender que essa sabedoria, ela não tem preço. Vocês já viram aquela propagandazinha do cartão de crédito, né? Ele diz, não sei o que, vale não sei quanto. Essa cadeira aqui vale tanto, esse púlpito aqui vale tanto. Mas a sabedoria, ela não tem preço, não se compra. Tem coisas que a gente não compra na vida. Tá? Uma delas é a sabedoria. Lá em Tiago 3, 13, diz assim, ó, a sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, irmãos, que fica aqui esse entendimento, o que é interessante. Lá em Jó, ele procura de onde vem a sabedoria. E Tiago, bem aqui, responde. A verdadeira sabedoria é aquela que vem do alto, que vem de Deus. Amém? Então, assim, que nós possamos tirar algum ensinamento daqui, porque na vida da gente, eu particularmente na minha vida, tropecei muito, às vezes por falta de sabedoria, tá? Se a gente pudesse, depois que a gente entende, tem um entendimento do que é essa sabedoria, se a gente pudesse, às vezes quando vê um irmão errando, pudesse assim abrir a cabeça dele e botar assim, rapaz, é aqui, ó, é isso aqui que tu tem que fazer, é desse jeito, porque às vezes a gente fica tão incomodado de ver um irmão que está padecendo, que está errando, e que a gente está vendo que ele está errando. Tá? Então, assim, que nós possamos refletir, que nós possamos buscar a sabedoria verdadeira de onde ela vem. Existe uma sabedoria humana, que a gente chama que esse é sabidinho, né? Sabidinho, quer passar os outros para trás, esperto. Existe essa sabedoria. Essa é uma sabedoria perversa. Ele está dizendo aqui. Essa sabedoria, ela não traz o bem, ela traz o mal. Ah, existe essa sabedoria, existe. Mas a verdadeira sabedoria que provém e que proporciona o bem às pessoas é a sabedoria que vem de Deus. Então, irmãos, vamos convidar aqui o Ministério de Louvor, que siga aqui com esses louvores que nos inspiram e que nos enchem o coração, né, com o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Boa noite, queridos. Vamos colocar em pé para louvarmos o nosso Senhor.
Feche teus olhos. Nesses dias de desespero, incertezas e medo há, em uma salvação eu creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canção, mesmo em tentações e malucos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, o perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti, as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão, seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará, em breve voltará. Nós criamos em ti, Senhor. Glória a Deus, aplaude ao Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que venhamos buscar a santidade do Senhor. Que venhamos ser imagem e semelhança a Ele. Que venhamos buscar o melhor para Ele. O melhor queremos te dar, Jesus. Ser a tua imagem e a tua semelhança. Não se comparecer com esse mundo, mas sim com a glória do Senhor. Se diminua. O Espírito Santo venha te encher. O meu melhor quero te dar e me derramar aos teus
Glória a Deus. Sentado, irmãos, por favor. O Senhor, Ele nos dá muito ensinamento. O Senhor, na própria Bíblia, tem muito ensinamento, muitos aconselhamentos e muitas orientações para a nossa vida. Amém? E uma delas, que está em várias passagens na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é que nós devemos dizimar e ofertar na casa de Deus. Eu achei um negócio interessante aqui, depois se você quiser olhar com calma, é os 10 mandamentos do dizimista. E ele diz assim, o primeiro, sou dizimista porque amo a Deus e amo o meu próximo. Aí ele diz lá a passagem, que é interessante a gente ler a passagem para ver por quê, que é em 2 Coríntios 9:7. No segundo mandamento ele diz assim, sou dizimista porque reconheço que tudo recebo de Deus. Você reconhece isso, irmão, na sua vida? Que tudo que você tem é Deus quem lhe dá? 3. Aí ele diz lá a passagem, né? Salmo 23. 3. Diz, sou dizimista porque minha gratidão a Deus me leva a devolver um pouco do que muito recebo. Ou seja, se é tudo que tudo que eu tenho Deus me dá, então eu devolvo um pouquinho. A décima, um pouquinhozinho para Ele. Amém? Sou dizimista porque creio e confio em Deus, Pai. Sou dizimista porque o partilhar mata o meu egoísmo. Olha que coisa linda. Que todos nós temos um negócio aqui dentro da gente que corrói a gente, que faz a gente fazer coisa que às vezes nós não queremos fazer. E normalmente está relacionado ao nosso egoísmo, aquele amor que eu tenho por mim mesmo, né? E ele diz que quando a gente dizima, a gente mata um pouco desse nosso egoísmo. Porque às vezes tu deixa de comprar uma coisa que era para satisfazer o teu ego, quando tu estás ajudando, dizimando e ajudando de alguma maneira o teu próximo. Sou dizimista porque creio na vida cristã em comunidade. Sou dizimista porque Deus, o único Pai rico, não quer ninguém passando necessidade. Sou dizimista porque gosto de viver em liberdade e alegria, celebrando desde já a vida plena. Sou dizimista porque quero ver a minha comunidade crescer e a minha igreja testemunhar o Evangelho no mundo inteiro. Amém? Ou seja, até se for o caso, a gente ajudar, né, alguns irmãos missionários que a gente tem aí mundo afora, né, levando a obra de Deus às pessoas que não conhecem. E eu queria voltar bem aqui para a sabedoria de novo. Sabe o que diz lá em Provérbios? Eu disse para os senhores no início aqui que dizimar é uma ordenança de Deus. E ele diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, para tu começar a ser sábio, tu tem que obedecer a Deus. Se é uma orientação de Deus, por que eu não vou cumprir? Amém? Então, irmãos, ele ainda diz mais aqui um negócio que é interessante. Eu estou falando aqui, cada um está passando alguma coisa na sua cabeça, nesse momento que eu estou falando. E sabe o que ele diz bem aqui? Ele diz assim, ó, lá em Provérbios, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em entendimento. Eu creio que eu estou falando aqui com pessoas justas, justificadas por Deus, pessoas que têm entendimento. Por isso que a gente vem e orienta e dá instrução, porque ele diz assim, não repreendas o escarnecedor para que ele não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Porque se os senhores têm esse entendimento e esse princípio da sabedoria no coração dos senhores, os senhores vão receber muito bem esse aconselhamento, essa repreensão aqui. Agora, se o camarada não tem esse princípio no coração dele, ele vai pensar, que nada é negócio de dizimar. Ele está passando na cabeça do camarada, o outro está falando lá na pregação e o outro está lá sendo, que negócio de dizimar coisa nenhuma, o pastor quer roubar o dinheiro, quer não sei o que. Esse é, às vezes, o entendimento do
Desse bem daqui, ó, que está falando em provérbio. Tu está repreendendo o insensato e ele está pensando assim. Tá certo? Repreende o sábio e ele vai ter outro entendimento. Então, irmãos, que o louvor ministre aqui as ofertas e o dízimo, por favor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos ofertar, vamos dizimar na casa do Senhor. Com alegria, né? Com todo entendimento, com sabedoria. Dê as palminhas. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acredita, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Sentado, irmãos, por favor. Chamar a Flavinha aqui. Cadê teu computer? Irmãos, só aqui, todo mundo concentrado, com a mão virada para cá.
em unção com Deus nesse momento. Sabemos, Deus, que é real a Tua presença aqui, Senhor, em meio do Teu povo, ó Pai. E queria te pedir, Santo Deus, assim, humildemente, Senhor, que Tu possas te revelar hoje à noite à nossa igreja, ao Teu povo, através da irmã Flávia, Senhor. Te revela, fala através dela, Senhor. E nós estamos aqui, Santo Deus, assim, de coração aberto, para te ouvir, para receber as Tuas palavras, Senhor. Eu que te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, mais uma vez. Bom, irmãos, mais uma noite estamos juntos, né? Para engrandecer o nome do Deus que criou você, me criou, nos trouxe aqui, nos deu esse dia, mas em sua graça, pela sua misericórdia, nós amanhecemos hoje. E nessa noite tão especial, nós temos esse privilégio de estarmos em comunidade, vivendo restrições do nosso mundo, de um mundo doente, de um mundo caído. Mas a nossa fé permanece inabalável, com máscara, sem máscara, com distanciamento. Nós cremos e levantamos hoje, mais uma vez, o louvor ao Deus que tem nos livrado, que tem nos salvado e que já, na verdade, nos deu tudo o que precisamos, que foi a salvação em Cristo Jesus. Então, feliz mais uma vez de estar aqui, assumindo a função de ensino, né? A Bíblia fala que a igreja deve se prostrar diante da palavra, deve se debruçar, deve se alegrar em estudar a palavra de dia e de noite, viver nela. E essa noite que a gente separa o nosso primeiro domingo do mês para falar de assuntos sobre a nossa família, sobre a família cristã e sobre o que a família cristã pode influenciar na família não cristã. Qual é a diferença que nós podemos fazer nesse mundo? Hoje eu separei um tema e eu não me canso. Não, é incansável, na verdade, né? A gente se maravilhar com o poder do Espírito, com o poder na unidade. Pois hoje nós tivemos pela manhã um estudo bíblico e tratou de muitos assuntos que eu já tinha escrito. E acreditem, não, Osmar não sabia qual era a passagem que eu tinha separado. Eu tinha escrito um pouco dessa mensagem desde o início do mês de agosto, por volta do meu aniversário. Deus me revelou uma palavra. E eu tenho escrito algumas coisas. Às vezes isso acontece. Tenho um momento com Deus em que eu escuto dele. E aí eu dei para isso agora, anotar umas coisinhas. Ficar anotando. Anotando no bloco de nota do celular. E depois eu vejo o que isso pode ser. E no início do mês de agosto, Deus tem falado muito comigo sobre essa passagem de Provérbios 4. Eu já tinha escrito algumas coisas, já tinha lido todo o Provérbios, o capítulo 4. Na verdade, mais a questão de guardar o nosso coração. Mas aí vem, né, tudo se encaixando, o estudo bíblico, a abertura, a direção do culto. Acreditem ou não, está aqui, meu amor. Ele até me perguntou, não foi? Tu vai falar de que passagem? Eu não respondi, nem sei por que eu não tinha respondido, acredito, acho que foi rápido assim. Depois a gente conversa à noite, mas não respondi sobre exatamente qual a passagem. Então, eu convido a igreja a experimentar dessa unidade do Espírito. Abrindo agora a palavra de Deus para juntos lermos. Eu vou ler para vocês a nova versão internacional, mas vocês têm outras traduções.
que é até interessante comparar de algumas traduções. Vamos fazer uma leitura breve, pelo nosso tempo. É um provérbio direcionado, é um capítulo escrito pelo sábio Salomão aos filhos, né? E a gente percebe claramente que ele escreve para um filho dele, de forma muito amorosa, para seus próprios filhos. Ouçam, meus filhos. 4. A partir do verso 1. Provérbios 4. Amém? Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, e ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possuir para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. A outra versão chama coroa da graça. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, pois eles não conseguem dormir enquanto fazem o mal. Perdem o sono, se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da tua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os teus pés da maldade. Glórias a Deus, Senhor. Então, essa versão, a gente tem outros sinônimos, né, em outras versões, outras traduções. Mas eu quis ler ela assim, direcionando mesmo ao público tão belo e maravilhoso e jovem que a gente está aqui hoje nessa plateia. Linda essa igreja. É uma igreja que Deus levanta pela força da juventude. E a palavra dele diz que o jovem deve entregar toda a sua força a Deus. Porque, às vezes, né, nós vemos muito da igreja do Senhor e muitos irmãos, né, têm uma vida toda torta, toda errada. Um dia Deus resgata e chama. E ele já na sua velhice, segundo a própria palavra, diz que ele já é só enfado, só cansaço, né? Para lá nós vamos, né? Eu ainda estou no jovem, viu, gente? Estou me incluindo aqui nos jovens. E essa palavra, ela é muito especial e ela não dava para eu ler pela metade, não dava para trabalhar uma parte só do capítulo. Então, a gente vai refletir sobre todo ele. Porque quando a gente repete muito a expressão
guardar o nosso coração, é bom que a gente entenda em que contexto, né, Salomão estava escrevendo, o que ele estava pensando, especialmente nesse capítulo. Quem foi Salomão, irmãos? Salomão, filho do rei Davi, com Batseba, filho de um relacionamento que foi um relacionamento, a princípio, errado, né? É um relacionamento errado diante de Deus. E a gente percebe que nós temos, assim como Salomão, e assim como Paulo já nos alertou na palavra, erros, pecados. Em pecados nós fomos concebidos. E não há um só homem na terra que não tenha errado, que não tenha pecado. Só houve Jesus Cristo, que andou nessa terra como Cordeiro perfeito, como homem perfeito, o Adão perfeito. Mas, apesar dos erros de Salomão, porque era homem, a Bíblia fala uma coisa muito especial sobre Salomão, uma coisa impressionante, na verdade. Eu acho impressionante. Se você quiser anotar aí para a gente ir trabalhando nas células, 1 Reis 4:31. É um versículo. Em 1 Reis, o capítulo 4 todo, conta a história de um sonho que Salomão teve. E Salomão, ele sonhou com Deus falando com ele. Era o sonho que todos vocês, eu tenho certeza, queria ter. Porque eu queria ter. Sabe aquele sonho tipo mágico da lâmpada? Sabe aquele sonho, faz uma estrela cadente caiu, faz um pedido, assopra a velhinha no aniversário? É aquele sonho. Porque Deus perguntou para Salomão o que ele queria. Tipo assim, né? Deus Todo-Poderoso perguntou para você o que você quer. Então, reflitam aí por 2 segundos. Vou dar 2 segundos para vocês refletirem. O que vocês responderiam, né? O que a gente poderia pedir, já que a gente está diante de todas as possibilidades? E você estava diante do gênio da lâmpada. Esfrega a lâmpada. Vou lhe conceder não é 3, né? Essa historinha que é um desejo. E aí, nesse capítulo 4 de 1 Reis, no verso 31, já é o final da história do sonho. E a Bíblia fala que Salomão foi considerado o mais sábio ser humano. Eu acho impressionante isso aí, né? Então, diz que não houve, nem haverá. Estava assim, passado e futuro. Além, não há comparação com Jesus Cristo. Exceto Deus que fez carne. Salomão foi considerado o homem mais sábio. E a gente vê que ele também é filho de Davi, em que a Bíblia se reporta Davi como um homem segundo o coração de Deus. E a gente estuda a vida de Davi, vê quantas coisas aconteceram erradas e tortas, e quantas coisas também foram tristes no final da sua vida e aos seus descendentes. Para nos mostrar, queridos, nada mais, nada menos que Davi ou Jó, que estamos estudando no estudo bíblico aqui, né? Esse trimestre, a vida de Jó, ou José do Egito, ou Moisés, ou tantos e tantos homens, Abraão, patriarcas nossos que foram chamados por chamados especiais. Assim como Salomão, assim como Davi, erraram. Tiveram atitudes de um homem falho, de um homem que carrega na sua natureza o pecado em que foi concebido, que carrega em seu coração maldade. Carregaram, todos eles. E aí Davi, ser considerado um homem segundo o coração de Deus, eu já percebi que gera muita confusão por aí, afora. Porque parece até que Deus está dando, está endossando, né? Quer dizer, Ele está autorizando a nós fazermos coisas parecidas que Davi fez, já que ele fez tudo aquilo ali e ainda era um homem segundo o coração de Deus. E, obviamente, que Deus não está endossando nenhum pecado, nenhum ato criminoso, infiel, nada disso. Mas, né,
O que Davi tinha de tão especial? Se arrependeu amargamente. E pela justiça do Senhor, porque Deus ama, diz que Davi é um homem segundo o coração, porém, as consequências Deus não retira, por causa da justiça de Deus. Então, a justiça dele é amor e é justiça, lembrem, né? Então, Salomão foi esse homem especial, gente, que eu estou aqui apenas lembrando, né, de que berço ele vem. Rei, conduzido ao reinado em Israel após seu pai, e foi abençoado, agraciado por esse sonho. E de forma bem impressionante, porque ele poderia pedir que, inclusive a palavra fala, que ele poderia pedir que todos seus inimigos morressem, ele poderia pedir riqueza, ele poderia pedir o que ele quisesse. E, na época, historiadores da Bíblia, vocês podem também se debruçar nessas questões de tempo, cronologia bíblica. Salomão era muito jovem, ele tinha 20 anos aproximadamente, segundo historiadores. Então, Deus estava falando com o coração de um jovem. E esse coração de um jovem, será se ele não tinha também, né, sonhos em poder e riqueza? Porque até então, claro que ele era filho de rei, né? Obviamente que ele não tinha condições, não estava desabastecido. Mas, a partir daí, a palavra diz que Deus deu o que ele pediu e deu mais, deu bem mais. E o que ele pediu? Todos nós conhecemos essa história. E a gente já até começou o culto falando dessa palavra, dessa propriedade, que eu vou chamar assim, que é a sabedoria. Então, a sabedoria, a gente nem deve tratar ela assim como um adjetivo. Eu não acho que caiba bem, eu sou sábio. Porque parece assim que é uma propriedade, é um dom de Deus. E é um adjetivo que realmente não cabe para os nossos méritos. E a sabedoria que a gente vem falando desde hoje de manhã, e que a gente falou agora há pouco, que Osmar leu, tanto em Provérbios quanto em Tiago, que é o livro considerado Provérbios do Novo Testamento, porque é um livro prático, de aconselhamento prático, e eles têm uma escrita semelhante nesse sentido, né, de aplicação, de aplicabilidade do que está escrito. E se vocês quiserem se adentrar nessa propriedade de Deus, que é a sabedoria, é só ler o capítulo 1, que a gente não vai ler agora, não dá tempo, mas vocês leem todo o capítulo 1 de Provérbios, porque ele começa o livro dele explicando o que é, se é que isso é possível, explicar o que é. Porque é muito difícil mensurar e também muito difícil dar para ela um valor. E também já foi citado aqui. Então, Osmar já disse que não tem preço, não dá para passar no Mastercard. Oi, falei, né, o nome do cartão, esqueci, falei o nome. Não dá para passar na bandeira do cartão, né? Não dá. Mas é algo realmente difícil de dizer quanto realmente valeria isso. Porque é o custo, provavelmente, de uma alma. E não dá para mensurar. Porque pela sabedoria a gente pode ganhar a alma e pela falta dela a gente pode perdê-la. Então, elas têm realmente um valor equivalente a de uma alma e de ter sabedoria. É difícil. Nós vivemos, gente, só para nós colocarmos bem no século XX esse capítulo 4, nós vivemos um termo que talvez vocês já devem ter escutado na mídia. Eu acho um termo interessante, que chama infodemia. Vocês já ouviram esse termo? Porque todos falam da pandemia. Isso diz respeito a uma doença. Mas, mais do que a doença, a gente vive a infodemia. Ou seja, é muita informação. Muita, mas é muita. Eu digo para vocês, porque eu trabalho na área da pesquisa, eu trabalho com ensino, leciono, inclusive nessa área, porque são de doenças infecciosas, doenças virais, e eu não dou conta de acompanhar. Porque hoje tu lê não sei quantos artigos em várias universidades do mundo, amanhã tem outros. E hoje uma notícia de que o medicamento faz efeito, amanhã não tem. Amanhã não faz mais. Aí depois da manhã ele também não faz mais, aí depois ele volta a fazer efeito, e depois ele não faz mais, aí depois ele volta a fazer efeito. E
é uma loucura. Isso eu estou me reportando às notícias verdadeiras, porque se eu for somar com as falsas, aí não dá nem para somar. É um negócio assim impossível de acompanhar. É a infodemia. É muita informação, muita. E diante de tudo isso, além do aspecto do coronavírus, como saber o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, né? E aí é o que Osmar citou, porque não é conhecimento humano. Sabedoria é uma propriedade que nós podemos usufruir, que vai nos direcionar dentro dessa infodemia. Eu peço muito isso a Deus diariamente, para que profissionalmente eu não leve informações erradas, mesmo sem querer. Mas eu peço muito isso, eu peço sabedoria para eu conseguir discernir profissionalmente as informações aqui desse mundo. Não estou falando do mundo espiritual, mas aqui, em relação a tratamento, doença, medicamento, porque é muita informação, gente. E nós ficamos confusos, e é natural estar confuso. Agora, imagina, eu vou me tirar dessa situação de profissional a qualquer um de nós, independente do que você sabe ou não, da sua escolaridade ou não, da sua profissão ou não. Porque cada um, né, tem suas habilidades. Independente disso, imagina como você vai saber o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, né? Nas tão famosas e divulgadas e combatidas fake news. Deus me direciona, porque só tu. Então, para isso e para tudo na nossa vida, a gente necessita dessa sabedoria. Agora, trazendo para a vida do jovem, né, e dos nossos filhos, em que foi esse contexto do capítulo 4 especificamente escrito, nós percebemos que Salomão dirigiu essa palavra a seus filhos, ou seu filho, algum especial, não sei, né, que de uma forma muito amorosa, muito afetiva, eram palavras de carinho, porque esse capítulo ele é muito emotivo. Eu não sei se vocês sentiram, eu sinto. Parece assim que ele fala assim com o filho que está perto dele. Ouve, filho, me ouve, não esquece o que eu te digo. E Deus dando para ele essa propriedade que ele já usufrui ao escrever todo o livro de Provérbios, porque Deus não te abençoa, irmão. Deus não me abençoa, irmão, se não for para abençoar outro irmão. Então, que a gente entenda que quando Salomão ganhou o que ele pediu, que foi sabedoria, que Deus disse, eu vou te dar. E eu estou muito feliz porque tu me pediu isso. Fala isso, viu? Lá, nesse sonho. Então, mas com certeza não era para ficar guardada para dentro de Salomão. Então, durante todo o reinado dele, ele usufruiu e pôde exercer essa sabedoria. A gente tem exemplos, né? O julgamento, por exemplo, das duas mães que disputavam um bebê. A gente tem essa história. Mas também na própria escrita de seus livros, aí a gente vê que lindo que é todo o livro de Provérbios. Você pode ler para o resto da sua vida. Todos os dias, um capítulo, e você sempre vai estar sendo ministrado de forma diferente. Porque são conselhos para uma vida. Não são conselhos para que você esqueça, porque são para ser praticados. Então, essa sabedoria que Salomão recebeu foi para dar. Foi para aconselhar os filhos dele. E ele diz que, diante de Deus, ele pede para que os filhos não saiam dos conselhos que ele deu. Porque esses conselhos vieram do próprio Deus. Porque ela foi recebida pelo temor do Senhor, como já foi lido aqui. Então, eu queria que nós rapidamente lêssemos um versículo em Tiago, porque tem muito essa relação do livro de Provérbios com Tiago. Tiago é o Provérbios do Novo Testamento, né? Tiago, irmão de Jesus, após a morte e ressurreição de Jesus, escreve um livro mostrando a sua conversão, e preocupado com a igreja que não estava sendo prática, estava sendo muito teórica e filosófica.
Então, vamos colocar aqui os pingos nos is. Gente, o livro de Tiago, vocês podem ler ele em menos de 1 hora. Não estou dizendo para ir com pressa. Mas é pequeno, são 5 capítulos. Porque quando eu cismo assim, eu leio em 10 minutos, depois eu leio de novo, porque dá para a gente também fazer uma leitura concomitante a qualquer outra leitura que você esteja fazendo. No capítulo 1, verso 5 de Tiago, 1:5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Né? Em outra tradução diz, dá liberalmente. Então, é como se Deus não economizasse, é como se Ele não tivesse nem um pouquinho preocupado em quantidade. Meu filho, tu quer pedir hoje, pede, mais tarde tu pede de novo, de noite tu pede de novo, que toda vez que você me pedir, eu vou te dar. E que nós precisamos exercer isso de forma muito prática e diária e rotineira. Gente, é rotina. Crie uma rotina de solicitar a Deus, de orar a Deus, de clamar a Deus por sabedoria, para tudo. Nós ouvimos tanto isso que eu tenho certeza que toda essa minha fala não é nada de novidade para essa igreja, pois nós temos um pastor que está sempre nos exemplificando. Se você vai furar uma parede e não quer acertar no cano, peça sabedoria a Deus. Olha, ele não está te dando dom de evidência, não, viu? Mas, para a gente colocar isso das coisas mais simples da nossa vida, as coisas mais complexas da nossa vida. Porque, às vezes, você pode achar, e eu, que Deus não está preocupado com as coisinhas pequenas que passamos. Nossos jovens, nossos filhos, adolescentes, podem estar dizendo, não, Deus não está preocupado se eu preciso agora fazer uma tarefa da escola, ou se eu posso falar com meu colega, ou se eu posso ter uma amizade que a mamãe não quer, ou se eu... Tudo, coloque diante de Deus. Peça a Deus, porque Deus falou com um rapaz de 20 anos que estava assumindo um trono. E é óbvio que na época de Salomão, entre outros personagens bíblicos, a gente vê ainda muitos jovens assumindo responsabilidades grandes. Né? E hoje, no nosso século, a gente tem guardado nossos filhos assim para dizer, não, ele é muito novo, não está na hora dele fazer isso, não está na hora dele fazer aquilo. Porque somos, às vezes, pai e mães muito galinha, né? Só que é os pintinhos aqui de baixo. É difícil soltar esses pintinhos, não é fácil, não. Mas eu tenho trabalhado muito isso no meu coração, porque eu já tenho um filho maior de idade, 18 anos, que Deus nos deu uma graça recente de já estar num nível superior. E aí ele já me deu alguns sustos, já quis uma moto e também, de forma muito livre, comprou esta moto e me deixou sem dormir até hoje. Talvez eu durma um dia, não sei se esse dia vai chegar de novo, mas é algo que eu tenho pedido para Deus realmente. Será se eu coloco muito asa ou Não sei, gente. Eu só sei que Deus precisa sempre me direcionar, porque eu nunca senti tanta dificuldade numa faixa etária. Porque aos 5 anos, não se compara. Quem tem o seu de 1 ano, corra atrás dele, porque a coisa mais fácil que a gente possa fazer como pai é correr atrás do menino. Daí começa depois a ficar tudo difícil. E eu agora estou sentindo como é difícil ter um filho já de 18 anos. E não era para ser, ou era para ser, mas, na verdade, eu preciso o quê? De sabedoria do Senhor, para que Ele veja em mim exemplo, para que Ele veja em mim modelo, para que Ele veja em mim um testemunho e que a maturidade dele possa ir sendo trabalhada. E, através das minhas orações, pedindo para que Deus me dê sabedoria de como conduzir cada faixa etária. Então, gente, nessa sala, na nossa igreja, nesse momento local,
Vocês podem não ter filhos, mas todos aqui são filhos. A gente pode não ser pai ainda, nem mãe, mas filhos todos somos. Todos somos filhos. E hoje meu clamor a Deus é que nós sejamos filhos de coração sábio. E o filho de coração sábio é aquele que obedece ao pai temente a Deus, que obedece à sabedoria que vem dos seus pais. E aí uma questão interessante. Mas, Flávia, se os meus pais não estiverem dando conselhos muito bons, não. Se for esse caso, né? Então, se esse filho já percebeu isso, glória a Deus, né? Porque ele já está sendo trabalhado. Por quê? Seria muito bom, irmãos, que nossas famílias tivessem uma estrutura perfeita do projeto inicial, que foi um projeto de Deus. Aliás, desculpa, vamos refazer a frase. Que é um projeto de Deus, mas que na sua versão inicial a gente tem muitas mudanças. E aí a gente vê pais que abandonam seus filhos e filhos que encontram pais espirituais. Então, que você obedeça a seus pais espirituais. Então, todos aqui, com pais próximos, mãe ou pai, com pais distantes, com pais desconhecidos, sintam-se agraciados por uma sabedoria que vem direto do Pai eterno. Mas se você teve a bênção de ter pai e mãe mais próximos, biológicos, que são tementes a Deus, ouça e obedeça. Porque isso vai ter consequências. Lembra que Deus é justiça. Porque Ele ama, você se arrepende, você volta atrás dos seus erros, mas você sofre com os erros. E nós sabemos, eu disse agora há pouco, né, que a gente tem esse conceito de sabedoria e que a gente tem muitos exemplos de homens sábios na Bíblia, mas que nenhum deles se compara à perfeição da sabedoria de uma pessoa, porque a sabedoria é essa própria pessoa. Eu queria ler com vocês agora, lá em Isaías 11, que é um profeta que fala praticamente todo o seu livro do Messias. É um livro extenso, um livro que tem muito a dizer, porque nada mais, nada menos, ele estava falando do Deus que vinha encarnado. E lá no capítulo 11, verso 2, diz assim... meu pai. Abriram aí, gente? Quem achar primeiro pode ler. 11, 2. Achei. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Se você ler o verso 1, antes desse que a gente acabou de ler, você vai ver claramente que é de Jesus que ele está falando. Então, Jesus, o Cordeiro Perfeito, vem como a pessoa encarnada em sabedoria. Ele, sim, é perfeito. E dele, nós podemos tirar tudo o que precisamos. Então, para nós concluir nosso pensamento, eu queria que a gente fizesse alguns pontos para que aquela passagem do capítulo 4, que fala em guardar o seu coração, a gente reflita sobre guardar de quê? Assim, tipo assim, guardar de quê, Senhor? O Senhor quer que eu guarde meu coração do quê? Contra o quê? De forma mais prática, né? Então, nós temos todo o capítulo 4 falando de obediência, falando que filho não pode desviar de conselho de sabedoria de seus pais. E o conselho de sabedoria é um conselho voltado para os princípios do temor de Deus, a Deus, do temor a Deus. Então, na verdade, nós precisamos hoje refletir.
agora jovens, pais, mães, todos somos filhos, né? É exatamente de que nós temos que guardar nosso coração. É tanta coisa, né, que a gente pode aqui dar só algumas pinceladas e alguns exemplos. A gente deve guardar nosso coração de perder o foco. Porque a gente nunca pode esquecer porque a gente está aqui, nesse momento de onde nós saímos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. O nosso foco é Cristo. E ontem eu estava na lama. Ontem a palavra diz que foi da lama que o Espírito Santo me tirou, quando eu fui convencida da verdade. Então, quando eu sei disso, eu vou ter misericórdia, né, do irmão que ainda está lá naquele lugar. Então, é disso que a gente deve guardar nosso coração, de perder o foco. Também a gente deve guardar nosso coração de achar que a gente já conhece a Bíblia. Nós temos muitas notícias escandalosas sobre falsos profetas, sobre pastores presos. É ladrão, quem rouba, rouba, quem mata, mata, quem estupra, estupra. Não, gente, não se escandalizem, porque isso não vai acabar. Porque isso, só se você não estiver lendo Bíblia. Porque quem se escandaliza, eu acho que tem que vir para a Bíblia. Porque está tudo lá. A gente se surpreende de quê? É triste. É uma notícia triste, mas não deveria ser surpresa para um cristão que lê Bíblia todo dia. Porque nós fomos alertados de falsos profetas. No entanto, às vezes, talvez nós possamos estar achando que a gente já leu todo o Novo Testamento. E algumas coisas do Antigo, porque tem umas que eu pulo, né? A genealogia a gente pula. Alguns profetas assim, muito assim, a gente pula. Aí, pronto, fechou a Bíblia e já... Não. Eu não disse para vocês que, por exemplo, Provérbios poderia ser lido todos os dias, porque ali é ensinamento prático. E em Tiago, né, repete muitas coisas que foram tratadas em Provérbios. Então, como é, Flávia, que eu vou ter sabedoria para discernir se aquele pastor, se aquele líder espiritual, se aquele líder religioso é um falso profeta ou é um profeta do Senhor? Sabedoria do Senhor. De quem mais a gente deve guardar nosso coração, gente? E aí o livro de Provérbios fala muito disso, Eclesiastes também, né? E eu lembrei ali de uma música rapidinho, mas não dá tempo da música. Que a gente deve guardar nosso coração de querer viver de vaidade, né? De querer viver de aparência. Lembra dessa música? Essa música é linda. Guarda meu coração. Viu, Tamiris? Depois tu canta lá para a gente. Delino Marçal. Então, nós vamos guardar nosso coração de viver de aparência, de viver de vaidade, porque Deus disse a Salomão: o que você quer? E ele: eu quero sabedoria. Muito bem, porque tu poderia querer poder, riqueza, que eu matasse teus inimigos, que era para não ter mais nenhuma guerra, para não te dar trabalho, porque quem é rei, naquela época, ia para a guerra. Defender o seu reinado. Mas disse a palavra de Deus que Deus se agradou de Salomão ao pedido dele. Parece assim que ele já tinha sabedoria antes de pedir, né? Porque ele pediu isso. Que nós, gente, pela sabedoria e temor do Senhor, guardemos nosso coração de falar demais. Eu estou aqui no meu desconto, viu? Ainda tem 3 minutos. O desconto inicial. Isso. De falar demais. Tiago 3:2. Eu acho muito interessante a forma que Tiago aborda, porque todo o capítulo 3 ele fala da língua, né? Todo o capítulo 3. Mas no versículo 2 ele diz que o homem que conseguir frear a língua é vencedor. E ele ainda diz que nenhum de nós consegue. Ele está dizendo assim, tipo, ninguém é sábio, porque ninguém consegue. E essa questão do demais hoje é muito interessante. Agora eu vou colocar rapidamente um parêntese sobre as redes sociais. Porque em tempos de... Já era antes, mas em tempos de pandemia, quando a gente fala assim, nossa boca fala que o coração está cheio. Eu digo para vocês, em 2020, nosso Facebook fala que nosso coração está cheio. Nosso Instagram fala que nosso coração está cheio. Porque, às vezes, nesse período, né? Já era, mas nesse período onde nós só temos esse celular, está em casa, lá entediado,
E as redes sociais são esse refúgio. Também de conversar com os amigos, achar amigos distantes, né? Esse lado é muito bom. E aí você acaba postando tantas coisas e ali, gente, não se enganem, porque está mostrando quem você é e quem eu sou. E todas as suas falas e todos os seus comentários e tudo aquilo ali é o que o seu coração está cheio. E eu vejo tantas postagens que me incomodam no sentido de cristãos estarem com muito foco no assunto que não é o reino. Mas é uma coisa que não é esporádica, é tipo o dia inteiro, né? Inclusive líderes de nossas igrejas, com mais de... Eu cheguei um dia a conferir de uma liderança de igreja, foram 20 postagens numa manhã sobre política. Eu quero saber se o coração dele está na política ou se o coração dele está no reino, na evangelização, por exemplo. E, independente de lado e de ideologia política, ou contra tal governo ou a favor, independente disso, é preocupante, porque o coração dele está falando ali. Isso é preocupante. E para os nossos jovens, cuidado, porque ali também a gente está vendo o coração de vocês. E, por fim, a gente deve guardar o nosso coração, de confiar em nós mesmos e de confiar em outros homens. De confiar em nós mesmos, a Bíblia fala que nosso coração ele é enganoso. Se você quiser anotar, no próprio livro de Provérbios, mas muitas passagens de Salmos, muitas passagens de Jeremias, por exemplo. Jeremias 17, 9, somos demasiadamente corruptos. Provérbios 28, 26, o que confia no seu próprio coração é insensato. E a gente vê desde Gênesis, onde o autor de Gênesis, Moisés, colocando ali, possível autor, né? Colocando ali que nosso coração ele é corrupto desde a meninice, de pequeno. E é isso que a gente carrega, que a gente trouxe de Adão. E quando eu confio em mim mesmo, eu estou deixando de depender de Deus, eu estou me pondo no lugar de Deus com a minha prepotência, né, com a minha soberba, arrogância. E quando eu confio em outros homens, como a gente estava falando agora há pouco de falsos profetas, ou mesmo dessa liderança que eu citei, que estava muito focado, e que está muito focado em questões que podem estar desvirtuando o coração dele das coisas de Deus. A gente simplesmente não pode confiar naquele homem por ser homem. A gente pode orar, amá-lo, exortá-lo, em amor, chamar, né, e perguntar se ele não está percebendo de algo errado. Então, Jó, por exemplo, foi um exemplo de homem que guardou o coração de todas essas coisas que citamos, porque ele foi provado. Hoje, pela manhã, nós vemos e estudamos que ele elevou o nível dele. Ele já era um homem de caráter muito limpo, mas, após tudo que ele passou, ele elevou de nível. Mas a gente também tem toda a história de José, que guardou o coração de pecar contra Deus. A gente também tem histórias contrárias, infelizmente, né? De também famílias como Ananias e Safira, que não guardaram o seu coração. E que deixaram que Satanás tomasse o seu coração, porque Pedro perguntou assim para eles, né? Para esse casal. Por que deixou tu que Satanás entrasse no teu coração e te enganasse? Porque tu não mentiste para mim, para Pedro, né? Tu está mentindo é para Deus. E a história de Ananias e Safira é uma história de uma família que não guardou seu coração. E que nós precisamos entender, irmãos, que Satanás está nos atacando diariamente, assim como ele atacou o coração de Ananias e Safira, para que nós, através desses exemplos, ou muitos outros, nós tenhamos nosso foco desvirtuado, nossa língua não refreada, nossa confiança colocada em outras pessoas que não em Deus. Então, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Satanás tem atacado nossos filhos, tem nos atacado como filhos, para que a gente perca esse foco.
E que essa noite sirva para que a gente reflita sobre todas essas coisas de forma mais prática possível e consiga viver nossa vida diante do Senhor, como a gente acabou de cantar nesses louvores, em santidade, crendo nessa obra do Espírito Santo. E, para finalizar, o temor a Deus, ele não é a consequência da nossa sabedoria, né? Ele é a causa da nossa sabedoria. E que a gente possa exercitar o que o próprio Deus disse para nós. Meu filho, me peça, porque eu vou te dar. E é de graça. É liberalmente, eu não vou economizar. Sejamos sábios, obedientes como filhos e sedentos da palavra de Deus. No sentido de, eu quero saber qual é o certo, Senhor, então me mostra. Porque às vezes é confuso para mim. Amém, irmãos? Então vamos orar, encerrando. Vou chamar aqui o nosso pastor para fazer o encerramento por conta de uma situação muito especial, porque é uma situação de festa. O nosso pastor vai abençoar. Amém, amados? Rapidinho, só completando, não, só falando algo sobre sabedoria. É tão importante, ou foi tão importante sabedoria para Salomão, que ele descreve a sabedoria no capítulo 8 de Provérbios como uma pessoa. Você pode ler depois Salomão falando de sabedoria lá no capítulo 8. Ele coloca a sabedoria como se fosse uma pessoa. Então, que a gente possa, diante de Deus. Eu gostaria de chamar aqui à frente, por favor, a Lilica e a Cristiane, né? Por gentileza. Nós estamos aqui engrandecendo ao Senhor, a palavra direcionada aos nossos corações, né? Sobre sabedoria, que o próprio Jesus se identifica com a sabedoria de Deus, né? E Salomão já falava dessa sabedoria, então era Cristo nos ensinando ali, né? E não existe uma postura ou uma decisão mais sábia na vida do homem do que o homem ter consciência da natureza que ele tem diante de Deus, a natureza humana caída, a natureza pecaminosa em relação à vida espiritual. Então, quando o homem toma a decisão diante de Deus e declara isso, né, com os seus lábios, com o seu coração, principalmente, né, que ele declara que o Senhor é o Deus da vida, que o Senhor morreu no lugar dele, que o Senhor morreu pelo pecado dele, que o Senhor, ele veio com o seu sangue carmesim, né? Com o seu sangue, e derramou sobre a vida desse homem, perdoando seus pecados, fazendo desse homem uma nova criatura, dando um novo coração. Essa é a atitude, a decisão mais sábia que alguém pode tomar. Quando eu digo homem, eu digo pode ser homem, pode ser mulher, né? Porque quando Deus nos olha, Ele nos olha como um coração que precisa de perdão e de pecado. Nós estamos aqui com a Lilica, né? Que trouxe a Cristiane. A Cristiane, ela está se reconciliando ou ela se converteu? Se reconciliando, né? Então a Cristiane se reconciliou aqui com Lilica, não foi aqui na igreja. A igreja que eu digo, isso aqui, né? Esse prédio físico. A gente sabe que a igreja de Cristo é a igreja em movimento, né? O corpo andando, é o corpo caminhando, é o corpo agindo, certo? É o corpo abençoando. Então, através da vida da Lilica, Deus fez a obra na vida da Cristiane. Ela se reconciliou com a Lilica. Não sei se foi na porta de casa, na rua, se foi dentro da sala, se foi no quintal, ou se foi na cozinha tomando café, eu não sei. Eu sei que o Espírito Santo fez a obra, né? E o Espírito Santo de Deus não está preso à rua, a uma cozinha, a um quarto, ou um local de 4 paredes. Ele simplesmente age no coração do homem do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer, né? E ele conhece os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas intenções. Então a Cristiane se reconciliou, né, diante de Deus, em testemunho com Lilica, e hoje ela veio aqui se apresentar diante da igreja, né, como uma pessoa que
quer caminhar o caminho do Senhor, não só, claro, que ninguém caminha o caminho do Senhor só, mas em harmonia com o corpo de Cristo, em harmonia com os irmãos da igreja local, a gente pode dizer assim, consequentemente com os irmãos da igreja nos 4 cantos da terra, né? Nos 4 cantos do mundo. Então, vamos estar orando pela vida da Cristiane e como igreja apresentando a Deus a vida dela diante do altar do Senhor, que já foi apresentado, claro, por Lilica, né? Mas hoje a gente está como o corpo de Cristo aqui, fortalecendo essa decisão que ela teve. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, engrandecemos e louvamos o teu nome, Pai. E colocamos a vida da Cristiane diante do teu altar. Claro que já foi feito isso, por intermédio da vida da tua serva, Lilica. Mas aqui, Deus, como igreja, aqui na sua harmonia, aqui na comunhão do Espírito Santo de Deus, Pai amado, nós intercedemos pela vida dela, clamando ao Senhor, que o Senhor a cada dia continue a trazer revelação ao seu coração, Deus. Que a cada dia o Senhor venha ajudá-la a crescer espiritualmente, a caminhar o caminho com Cristo, Deus, a caminhar esse caminho de maturidade, Deus, a cada dia ser aperfeiçoada pelo Senhor, Deus amado. O Senhor conhece os seus pensamentos, o Senhor conhece os seus desejos, o Senhor é que sonda o coração.